Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, nossa equipe de reportagens retorna até a Secretaria de Saúde do município de Horizonte para falar sobre vários assuntos, né? A questão do Covid em si, como é que está a questão neste município, a questão também de várias UBS que passaram aí por uma verdadeira reconstrução, reforma, e dentre outros assuntos, aqui ao meu lado, o secretário de Saúde deste município, o professor Everardo Cavalcante, que relata para a gente, Everardo, como é que está a situação hoje na questão Covid, na questão das unidades básicas de saúde, enfim, o que podemos relatar? Bom dia. Bom dia. Apesar desse período todo de pandemia, que atrapalhou bastante, a gente vem desde o início do ano colocando um programa de recuperação e reforma de unidades básicas de saúde. O Horizonte hoje tem 20 unidades, né? Dessas, 3, vamos dizer assim, bem novinhas, que 2 foram recém-construídas e uma foi ampliada do Diadema 2. Também nós já concluímos a reforma da unidade de saúde de Tanques, de Aningas, da Malhada, e agora estamos com uma reforma grande na unidade, na maior das unidades, que é a do Zumbi. A nossa ideia é ver se até o final da gestão nós consigamos pelo menos recuperar mais 2 ou 3 unidades, né, para que os profissionais tenham melhores condições de trabalho e mais conforto também para os nossos pacientes. Muitas dessas unidades, Chico, estavam aí há quase 8 anos sem reforma, né? Então é muito importante esse programa que a gente vem desenvolvendo nesse momento. Em relação à Covid-19, à pandemia, nós estamos bastante preocupados nesse momento. Os números são bastante favoráveis, diminuiu a quantidade de leitos ocupados bastante, né? Mas também as pessoas não estão cumprindo o decreto do governador. Somente Fortaleza está na fase 2, mas nos municípios da região metropolitana, assim como Horizonte, bares, churrascarias, lanchonetes, academias estão abrindo e não poderiam abrir nesse momento, né? Templos religiosos também ainda não podem abrir suas portas para os seus fiéis, somente quando a gente chegar na fase 2, que é a que Fortaleza se encontra, somente Fortaleza, e assim mesmo com uma série de restrições. Eu tenho andado no comércio e tenho visto vários profissionais do próprio estabelecimento sem usar máscaras. Nem todos estão oferecendo álcool gel para os seus clientes, também atendem clientes que não estão usando máscaras, e tudo isso é muito perigoso. E a gente já fez, somente aqui em Horizonte, pelo menos 4 operações conjuntas com Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda de Trânsito, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, Demutran, Corpo de Bombeiros, andando nesses estabelecimentos, fazendo as notificações, orientando, né? Mas infelizmente tem muitos que não estão mais obedecendo. E aí nós não somos polícia, nós não podemos sair prendendo as pessoas. E o Estado também tem uma série de dificuldades. A polícia precisa dar conta da criminalidade. Não pode estar desviando o seu tempo também, né, em grande parte, para esse tipo de fiscalização. Então eu apelo às pessoas que entendam que a pandemia está longe de chegar ao fim. Muitos casos ainda estão sendo investigados, algumas mortes estão acontecendo. Nós temos pacientes graves internados. Na semana passada nós estávamos com uma situação muito favorável de internamento, apenas 4 pacientes, e já terminamos no final de semana com 9, ou seja, dobrou. Então a gente está sujeito sim a acontecer aqui em nossa região o que está acontecendo em Sobral, o que está acontecendo em Juazeiro, onde ao invés de abrir novas atividades, expandir o que já está aberto, está acontecendo o contrário. O comércio está sendo novamente fechado, né? O isolamento está sendo endurecido, e aí significa retornar para onde a gente já saiu, e já são 4 meses, quase 4 meses nessa batalha. Não vale a pena agora a gente ir baixar a guarda. Eu acho que é importante se frisar, quando o Everardo Cavalcante ele menciona na questão de se ter cuidado, se ter a conscientização, porque
Horizonte ainda hoje podemos dizer, Everardo, que está numa situação confortável ou está longe ainda de acender o sinal de alerta? Olha, quando a gente tem um registro de 57 mortes, é claro que a gente sabe que esse número poderia ser, no mínimo, o dobro ou até o triplo disso, se não tivessem sido adotadas as medidas que foram, se as pessoas não tivessem obedecido, né, às nossas regras e às nossas solicitações. Por isso, a gente não teve esse número muito maior, como municípios da região metropolitana aí, que estão com 200 mortes, 150, 250 mortes, né? Municípios em população parecida com a nossa. Aí a gente chega, depois desse tempo todo, desse sacrifício todo, e as pessoas relaxarem de uma vez, isso é o que complica. Só o que vai resolver essa história provavelmente é a vacina, e isso só vai existir no próximo ano. E não será uma vacina que no primeiro momento será administrada em todas as pessoas. Ela será como a vacina da gripe, que prioriza grupos, né? Pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas, gestantes, crianças pequenas, né? E aí eu aproveito inclusive para dizer que a vacina da gripe, ela não é fornecida pelo governo para 100% da população. É apenas para esses grupos prioritários. A campanha começou em abril, ela não se encerrou. Enquanto a gente tiver vacina, a gente está vacinando esses grupos. Nós já atingimos os nossos indicadores com os profissionais de saúde, com os profissionais de segurança, com os idosos, com os portadores de necessidades especiais, mas ainda temos um grupo aí de crianças com menos de 6 anos que ainda não procuraram os postos para fazer a vacina dos meninos, muito em função desse medo da pandemia. Passou a manchete hoje no Bom Dia Ceará, inclusive na Verdes Mares, que somente em Fortaleza essa vacina H1N1, da vacina contra a gripe, ela seria, digamos, prorrogada, né? Isso aí é em todo o estado, né, Verado? Na verdade o Ministério da Saúde, quando termina o período da campanha e existindo doses de vacina no município, essas doses não podem ficar guardadas para correrem o risco de serem perdidas. Elas podem continuar sendo administradas, inclusive em outros grupos. E é isso que a gente faz aqui em Horizonte, por exemplo. Sobrou vacina, aí a gente procura outros grupos prioritários. Eu vou citar um deles aqui, os garis, porque trabalham no sol, trabalham nas ruas, né? Estão mais sujeitos ao adoecimento. Aí a gente prioriza esses outros grupos de trabalhadores para também receber essa vacina. Então, assim, tem o período principal da campanha, que a gente deve atingir todos os indicadores que são necessários, e após esse período, existindo estoque de vacina, a campanha continua normalmente. Everardo, nós somos, inclusive até enviaram para a nossa equipe, né, algumas fotos, né, que no lixão de Horizonte teria algumas, digamos, vidros, lixo hospitalar, para ser mais sincero, né? Mas se bem que nós sabemos também, tomamos o cuidado, que existe já uma empresa responsável de pegar o lixo hospitalar de cada repartição da Secretaria de Saúde, né? Como é que você vê essa questão? Como é que o que o Everardo diria nesse momento, né, para quem lançou e até mesmo aquelas informações que são muito contraditórias? Olha, a Secretaria de Saúde tem um contrato com uma empresa. Nenhum lixo proveniente de hospital, posto de saúde ou UPA, qualquer unidade de saúde de Horizonte, vai para o nosso aterro sanitário. Esse material é recolhido e semanalmente também é recolhido por uma empresa que não é nem daqui do município de Fortaleza, que recolhe com todos os cuidados que a legislação exige e é incinerado. Tanto é que quando a empresa apresenta a nota fiscal, ele tem que apresentar o comprovante de que incinerou aquela quantidade de quilos de lixo que recolheu aqui no nosso município. Mas é bom as pessoas entenderem, aí é o que eu lamento, a postagem nesse aspecto, que Horizonte, como todos os municípios aqui da região, tem dezenas de estabelecimentos de saúde que não são públicos, que também produzem esse mesmo lixo hospitalar. Clínicas, laboratórios, farmácias, né? Até mesmo pequenos hospitais, vamos assim dizer.
E essas empresas, a obrigação de recolhimento e destinação do lixo deles não é da prefeitura, é de cada uma empresa. Então, para não dizer que nós somos omissos a qualquer notícia que circula em redes sociais, nós pedimos a nossa vigilância sanitária para notificar todos esses estabelecimentos aqui de saúde para apresentarem os contratos que eles devem ter com as empresas para recolher o lixo deles e os comprovantes de quantidades que têm sido recolhidas nos últimos 3 meses. Também pedimos à superintendente de meio ambiente para dar uma chegada lá no aterro sanitário para ver se a gente consegue identificar a origem desses resíduos, alertar os responsáveis por lá, para na hora que um carro, porventura, fizer um descarrego de lixo lá, foi identificado um resíduo desse, o responsável identificar qual é a viatura, qual é o carro, para que a gente possa identificar, por sua vez, a rota de recolhimento de lixo que esse carro fez e tentar chegar ao responsável por esse destino irregular de lixo hospitalar. Mas da prefeitura não tem motivo para mandar um saco com 2, 3, 4, 5 quilos de lixo para um aterro sanitário, porque nós recolhemos toneladas desse material que é destinado à incineração. Então não tem por que a gente estar jogando lixo da rede pública em aterro sanitário. Mas como órgão público nós vamos tentar fazer uma fiscalização para ver se a gente descobre a origem disso. Inclusive até a gente tem alerta, né, para a pessoa que postou, né, e se por acaso achar que fez um mal à própria secretaria, fez um bem, porque a secretaria agora vai procurar saber quem são os verdadeiros responsáveis, né, Vera? Olha, a gente tem centenas de obrigações e responsabilidades, né? E a população precisa ajudar nesse processo. Claro, é evidente que tem aquelas pessoas que fazem isso não é com o intuito de ajudar, é com o intuito de atrapalhar, né? De desmerecer o trabalho que a gente realiza no cotidiano. Então esse tipo de gente não nos preocupa, Chico Neto. A gente tem consciência do que a gente faz, sabe que não conseguimos fazer tudo, mas também sabemos que a gente tem agido com responsabilidade. Então, dentro dessa responsabilidade, a gente vai tentar ver se a gente consegue identificar a origem e, evidentemente, punir, dentro do que a legislação permite, quem está fazendo isso. Everardo, voltando, só para encerrar, voltando ao assunto Covid, qual seria a mensagem que você deixaria para a população de Horizonte? Né? Como você bem falou, todo esse trabalho que já foi e está sendo realizado por essa secretaria, né, poderá ser comprometido melhor, se a população não ajudar. Olha, a mensagem principal é a seguinte: o retorno à nossa vida tida como normal, ela não vai acontecer a curto, talvez nem a médio prazo. É bom a gente lembrar que a gente tem ainda uma etapa a ser cumprida, que é o retorno das aulas. O prejuízo dos nossos jovens, dos nossos estudantes, dos universitários tem sido enorme. E nós ainda vamos ter que retomar essas atividades. E retomando o convívio escolar de milhares de crianças e adolescentes, evidentemente os riscos aumentam, né? Essa criança tanto pode levar o coronavírus para a escola, como trazer da escola para a sua casa o coronavírus. E as consequências dessas doenças, elas são terríveis. Tem pessoas que são contaminadas e nada sentem, mas nós temos um grupo de pessoas que não consegue vencer esse vírus, né? Então vamos ter responsabilidade de obedecer essas regras, essas fases de transição. A cada 14 dias está sendo liberada. Há 14 dias atrás nós estávamos na fase inicial de transição, passamos para a fase 1. Esses 14 dias terminam agora nessa semana. Muito provavelmente na próxima semana nós deveremos ir para a fase 2. Então que as pessoas, e nessa fase 2, os restaurantes, bares, lanchonetes, templos religiosos, vão já poder abrir dentro de determinadas regras. Então não vamos atropelar esse processo para que a gente não tenha que voltar atrás, né? Continue, a máscara é obrigatória para quem está atendendo, para quem está sendo atendido.
o álcool gel ou sabonete líquido, uma pia para higienização das mãos também tem que ser ofertada em todos esses estabelecimentos comerciais. As aglomerações precisam ser evitadas, né, para que a gente possa continuar progredindo e acreditando no trabalho que a gente vem desenvolvendo, poder voltar à vida tida como normal, né? Verdade, eu queria te agradecer e com certeza parabenizar pelo trabalho. Eu acho que é um trabalho não só seu, mas você que está à frente aí dos profissionais da saúde. É um trabalho espetacular, onde que na verdade é um trabalho de salvar vidas, né? E muito cansativo, né? Muitas vezes a gente tem enormes alegrias e outras vezes a gente tem grandes decepções, né? E perdemos amigos, pessoas conhecidas, nossa e de toda a sociedade, e a gente não queria perder mais ninguém. Pessoas que ainda estão lutando pela vida. Pessoas que estão nesse momento lutando pela vida, e a gente queria não perder mais ninguém. E para isso acontecer, cada um tem que fazer a sua parte. Obrigado, secretário. Nós é que agradecemos. Aí, Everardo Cavalcante conversando com os amigos, né? E com certeza eu acho que são fatores importantes no sentido de que, né, a preservação da vida, acima de tudo, é que possa prevalecer. Foram essas as informações. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.